Na configuração do equipamento, é importante entender dois conceitos sobre a configuração. Para que o equipamento obtenha as informações da sua rede de forma automática, é necessário ativar o serviço DHCP. Esse serviço faz com que o seu relógio ponto se adapte automaticamente à sua rede quando ele for conectado, via cabo de rede ou rede Wi-Fi. E caso você tenha que atribuir um IP manualmente ao equipamento, o serviço DHCP deve ser desativado. Outro parâmetro importante é o modo TCP cliente. Ao ativar esse recurso, é possível fazer a configuração para que o relógio ponto se comunique com o servidor da Tecnoponto. Esses dois parâmetros podem ser configurados diretamente no relógio ponto. Esse aqui é o equipamento Ponto E, relógio portátil da Henry. Quando você liga pela primeira vez, o primeiro passo é colocar a bobina de papel no equipamento. Para isso, você vai abrir o compartimento. Tem uma bobina de papel aqui comigo. Você vai ter o cuidado de colocar a parte térmica, que é a parte amarelinha, voltada para frente do relógio. Vai encaixar aqui no compartimento, alinhar o papel, fechar o compartimento e extrair o excesso de papel. Selecionar o tamanho do papel, colocar 30 aqui e aí apertar no X, onde ele vai fazer a primeira impressão prévia aqui do comprovante. É necessário conectar a rede. Nesse caso você pode utilizar o cabo de rede e o adaptador que vem juntamente com o equipamento, ou pode utilizar a sua rede Wi-Fi. No caso desse equipamento, vamos demonstrar como fazer uma conexão via Wi-Fi. Você vai aqui no menu, digita a senha, CPF 265, vamos em comunicação, Wi-Fi e listar a rede. Ele vai procurar as redes disponíveis, você vai procurar a sua rede Wi-Fi, aqui vou na rede Tecnoponto, vou digitar a senha, vou dar um confirmar, ele vai perguntar se a rede Tecnoponto com a senha confirma, eu vou confirmar, ele dá conectando e apareceu a mensagem de sucesso. O equipamento já está conectado na rede Wi-Fi. O último passo na configuração é ativar o TCP cliente e inserir o IP do servidor da Tecnoponto. Para fazer isso, basta ir no menu, digitar a senha, confirmar, digitar o CPF. Caso a sua rede não utilize DHCP e você tenha que informar o IP manualmente, é necessário que você consulte as configurações da sua rede para poder informar no relógio ponto. Para fazer isso, você vai no computador. Para verificar suas configurações de rede, basta vir em menu Iniciar, escrever CMD, abrir o prompt de comando e escrever ipconfig. Dando Enter, vai aparecer a configuração da sua rede. No meu caso aqui, meu endereço de IP é 192.168.4.137. A máscara de subrede é 255.255.0.0 e o meu gateway é 192.168.200.200. No caso do relógio ponto, a única coisa que vai mudar dessa configuração aqui é esse final aqui, pois não é possível colocar dois endereços de IP idênticos na mesma rede. No caso, para o relógio ponto, a gente vai escolher o IP final 222.
De posse dessas informações, primeiramente é necessário desativar o DHCP. Para desativar, a gente vem em menu, digita a senha 6 vezes o número 1, o CPF, em comunicação, Wi-Fi avançado, configurar DHCP. DHCP ativo, a gente quer desativar o DHCP, então a gente coloca essa segunda opção aqui, né? Circunflexo. Sucesso ao configurar, depois a gente volta aqui com X, vem aqui em configurar IP. Daí ele vai dar a configuração de IP que a gente quer. Nesse caso a gente tem 192.168.004.222. Vamos confirmar. Sucesso ao configurar. Agora a máscara de subrede. A gente vem aqui em avançado, MSC subrede. No meu caso vai ser 255.255.000.000. Confirmo. Sucesso ao configurar. E o último passo é o gateway. Digite o gateway. No meu caso é 192.168.200.200. Sucesso ao configurar. Feita essa configuração, a gente aperta X várias vezes e volta para a tela inicial. Comunicação via cabo de rede, é necessário que seja inserido o adaptador que acompanha o equipamento. Virar o relógio ponto, tirar o compartimento aqui de bateria, inserir o adaptador e conectar o cabo de rede aqui nessa outra ponta. Feito isso, a gente consegue ter uma conexão via cabo de rede. Conectado o cabo de rede, será necessário fazer a configuração. Daí segue a mesma ideia. Se você quiser que as configurações de IP sejam obtidas automaticamente da sua rede, é necessário ativar o DHCP. Para isso, a gente acessa o menu, digita a senha 6 vezes o número 1, confirma, digita o CPF 265, confirma, aí nós vamos em comunicação, TCP/IP, agora é por cabo de rede, avançado e configurar DHCP. DHCP desativado. Nesse caso a gente vai ativar. Então a gente clica no V aqui. Sucesso ao configurar. Como estamos numa conexão via cabo, então já estamos conectados à rede, né? Que é o que mostra esse segundo ícone aqui. Se ele estiver com esse computadorzinho ticado em verde, quer dizer que está tudo certo. Então a gente pula para ativar o TCP cliente. Para fazer isso, a gente vem aqui em menu, digitar a senha 6 vezes o número 1, então C, CPF 265, confirma, vai em comunicação, TCP/IP, avançado e modo cliente. O modo cliente já está ativo. Desativar recurso? Não. Então a gente clica no X. Configurar nome do servidor? Não também. Então clica no X. Aqui eu vou digitar o IP do servidor da Tecnoponto. No meu caso já está 052, 054, 027, 173. Então, aperta no C. A porta é 03000, tá certo? Clico no C. Sucesso ao configurar. Feito isso, a gente volta aqui e aí conclui o processo. Caso a sua rede não utilize DHCP e você tenha que informar o IP manualmente, a gente precisa desativar o DHCP e aí informar as configurações de IP, endereço de IP, máscara de subrede e gateway. No nosso caso, o que a gente vai fazer? Primeiramente, desativar o DHCP. Para fazer isso, vem aqui no menu, digita a senha 6 vezes o número 1, confirmo, CPF 265, confirmo, vou em comunicação, TCP/IP, avançado, configurar DHCP. Ó, aqui está ativo. Eu quero desativar, então clico aqui nessa seta para cima. Sucesso ao configurar. Para poder informar o IP, eu clico aqui no X, vou aqui em configurar IP. No meu caso, eu vou colocar aqui 192.168.004.222. Esse foi o IP que eu escolhi para ser o IP fixo do relógio. Vamos confirmar. Agora vou informar a máscara de subrede. Para fazer isso, no meu caso aqui é 255.255.000.000. Sucesso ao configurar. E aqui eu vou informar o gateway. O meu gateway é 192.168.200.200, que é o gateway da minha rede.
Pronto. Feito isso, é só voltar, confirmando que essa configuração manual ela tem que obedecer às configurações da sua rede, né, a sua faixa de IP, né, o seu gateway, a sua máscara de subrede, e ajustando esses recursos, o seu relógio está pronto para ser utilizado em sua empresa.